Shalom, irmãos. Shalom. Graça e paz. A paz do Senhor. Os cumprimentos dos crentes, né? Como vai? Esse negócio de Flamengo deixou a gente um pouco bloqueado, né, pessoal? Mas vamos fazer a nossa amizade de volta, viu? A propósito, esse assunto veio de uns jovens. Na nossa igreja tem muitos jovens, né? E um jovem flamenguista, todo flamenguista é doente, né? E ele não seria diferente, né? E aí ele estava vindo do encontro com Deus, cara. Passou em Peniel e ele falou assim, sabe de uma coisa? Eu vou só maneirar um pouquinho, mas eu vou usar a minha energia do Flamengo com Jesus agora. Ele começou a cantar, Cristo, estou sempre contigo, somos uma nação, não importa onde esteja. Enfim, não quero dar bola para ninguém não, ok? Mas aí pegou o negócio lá. E aí, de fato, pastor... saiu na internet, saiu em Globo Esporte, ficou esse negócio aí, e algumas pessoas me fazem bullying até hoje, né? Pastor tricolor, e eu sou tricolor também, e sou muito fã do Fluminense. Aí o negócio é bem compatível, né? Mas o que nos une aqui é o sangue de Jesus, amém, irmãos? Graças a Deus, né? Toda a cadeia do Flamengo caia por terra. Amados, estou aqui munido da minha esposa, minha companheira. Disse para ela, a gente está 10 dias em viagem. Nós estamos lançando um livro, que já vou falar sobre ele a vocês. É Tempo de Timóteo. E esse livro foi um presente que Deus nos deu nesse ano de 2025 em nossa igreja. Afinal de contas, o tema é Tempo de Timóteo, também é o tema da nossa igreja esse ano. É tempo de discipulado, é tempo de ganhar, tempo de se importar. Na nossa igreja, todo mundo perdeu o nome. Ninguém tem mais nome, André, Alexandre, Pedro, João, não. Todo mundo fala, e aí, Timóteo? Aí o jovem fala, qual é, Timóteo? O outro quase que leva um esporro do pai, qual é, Timóteo, pai? Aí o pai, não, meu nome é esse. E a gente está se cumprimentando na igreja com Timóteo. A palavra Timóteo vem da origem, por exemplo, teologia, né? Ciência que estuda Deus. Por exemplo, Timóteo, Tim, Teos, Móteo, aquele que honra a Deus. Então Timóteo, na verdade, é o discípulo amado de Paulo, aquele que Paulo colocou debaixo das asas e chamou de filho para todas as cartas que ele mencionou. Foi também aquele que ele, além dele, Filemão, também Onésimo, foi chamado de filho. Mas o Timóteo, parece que Paulo rasga a linha e chama descarado de meu filho amado e dá legitimidade através das suas cartas, dizendo, Timóteo, diga que eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, conhecido por ele, chamado por ele, te dei legitimidade para que você faça o que você quiser nessa igreja. Claro, munido de todo o ensinamento de Paulo. E afinal de contas, eu não sei você, mas alguém aqui gosta das cartas paulinas? As 13? Alguém gosta das cartas paulinas, por favor? Quem gosta dos romanos? Uma carta muito carnal. Quem gosta de Coríntio? Uma igreja misturada, cheia de dom, mas cheia de problema. De repente sua cela é parecida com a de Coríntios, né? Quem gosta da carta de Filipenses? Filipenses, uma carta saudosa, amigável, uma carta de honra. Quem gosta de 1º e 2 Timóteo? Se não gosta, dá uma ajuda aí, por favor. Fala, eu gosto! O livro foi extraído dessa primeira carta, da carta de 1º e 2 Timóteo, para que esse livro fosse composto. Foram 6 meses de estudo sobre toda a liturgia da igreja de Éfeso, que é a igreja no qual o Timóteo é pastor dessa igreja, bispo dessa igreja, e eu tirei ali todos os costumes, talvez você vai achar através do livro, porque que Paulo é tão incisivo com a igreja. Por exemplo, ele manda que as mulheres parem de pregar, ele manda parar de dar oportunidade para as mulheres. De repente você aí acha que Paulo é machista, mas não é. É que Paulo detectou por onde estava acontecendo os pecados da igreja. O pecado estava vindo através das irmãs. Lembra quando ele fala sobre, mais ou menos o que está escrito em Provérbios 31, sobre a ponderação da vestimenta da mulher? Então as mulheres estavam sensualizando, eram mulheres gregas, eram mulheres indoutas de muita cultura, muita beleza e muito dinheiro também. Então Paulo decide bloquear o pecado através de onde estava vindo. E ele manda que as mulheres que estavam ocasionando isso, fique de banco um pouquinho. Paulo é Paulo, né, meu irmão? Paulo, ele diz assim, eu já entreguei Alexandre, infelizmente, né? Tem outro Alexandre aqui, não? Alguém se chama mais Alexandre? Alguém? Não, ninguém? Ninguém, não? Tem outro ali? Aonde? Paulo diz assim, tirando nós dois, eu e você, ele fala, entreguei Alexandre na mão de Satanás. Meu irmão, que ousadia.
Pastor André, apóstolos, eu estou há um mês sem pregar na minha igreja com essa agenda de livros por aí afora. E eu fiz uma oração e Deus me atendeu. Na última quarta-feira, eu pedi para o pastor, eles estão pregando um capítulo do livro e depois estudando esse capítulo nas células, né? E aí eu estava torcendo, quando eu vi o capítulo 5, que é Paulo como líder, justamente esse Paulo, esse líder de pulso, né? Por exemplo, falei para o pastor André aqui, em que 2 meses atrás eu botei 35 líderes, ou 35 ministros de louvor no banco. Boa noite, igreja. 35 ministros de louvor. Falei, vocês hoje estão em observação, todos vocês não estão autorizados a cantarem nada. Não era nem pecado de discórdia entre ele, um querendo ser mais do que o outro. Falei, na Bíblia de vocês, o sapo engoliu, João 3,30, que ele cresça ou diminua, né? Eu acho que esse tipo de liderança, eu, por exemplo, tenho que ser assim, eu sou enérgico desse jeito. Deus não me daria uma igreja para eu não ser o que eu sou. Acredito que quando Deus me deu o Rehobote, Deus me fez para Rehobote, fez Rehobote para mim também. E é esse jeito enérgico que eu atuo lá na igreja, não mandando, mas doutrinando. E a coisa mais difícil para a igreja é doutrina. Mais difícil. Outro dia eu estava com uma experiência de um casal que é muito amigo, muito chegado, uma liderança top. Fui corrigir o filho dela, falou assim, meu filho, quem manda é eu lá em casa. Eu falei, então leva ele para sua casa, tira da igreja. Eu acho que o pastor tem que ter carta. Outro dia eu fiz uma mensagem, você é pai ou sacerdote? Porque pai é aquele que bajula, aquele que não corrige. O sacerdote não, você tem que sacrificar. Se Abraão fosse só pai, ele não levava o Isaac. Mas no momento que ele entende que ele é sacerdote, ele leva o Isaac para o monte. Está comigo aí, irmãos? Devia estar com Jesus. Presta atenção. Então o livro, apóstolo, é brincadeira lá de Rehobote. É porque eu estou à vontade. Eu estou na minha casa. Eu estou na minha casa. Vocês podem me receber? Vou pedir carta de transferência para limpar os vossos banheiros, ok? Esse livro ele foi feito dentro dessa característica. Esse ano tem sido um ano emblemático lá na Rehobote. O livro de Timóteo tem corrigido todas as cartas. Vou comentar aqui, já vou apresentar minha esposa e vamos caminhar com a introdução do livro somente. Esse livro ele trata uma coisa muito importante, magnífica. No capítulo de número 4 eu trato aqui chamado Clube dos Tolos. Repete comigo, Clube dos Tolos. O nome é fabuloso, né? Repete bem alto, Clube dos Tolos. Só quem não é tolo repete. Gente, tá fácil. Só quem não é tolo repete. Mais uma vez, só o povo daqui. Só quem não é tolo repete. Glória a Deus, ok, aleluia. Esse temático, Clube dos Tolos, são aqueles que acontecem em toda a igreja. A Reino não vai ser diferente, a Rehobote não vai ser diferente, qualquer outra igreja do bairro não vai ser diferente, porque Clube dos Tolos são aqueles descontentes. Eles têm opinião contrária do pastor, mas não para ajudar, só para dizer que ele tem opinião também. Ele quer formar um clubezinho dele, né? E Timóteo, ele é orientado por Paulo para tomar cuidado com esses irmãos. Inclusive o citado aqui é o Alexandre. O Alexandre, ele é um judeu de nacionalidade, porém ele é influenciado por Hermineu. Hermineu é um grego e tem o poder sobre o Alexandre, ou seja, aquele que era para ser exemplo não é. Aí acabou seguindo alguém cheio de heresia. E esse Clube dos Tolos começou, meu irmão, lá na eternidade. Isaías 14, Ezequiel 37 diz que quando Satanás tentou se rebelar contra Deus, ele achou os tolos, aqueles que não têm definição do que é Deus ou do que quer na vida. E aí a terça parte dos anjos caíram no céu. E ele não desiste. Há uma lacuna ainda dizendo quem é o próximo desse clube. Vou lhe mostrar, quando Deus criou o homem e a mulher no jardim do Éden, ele foi lá em forma de uma serpente e disse, foi bem assim que Deus disse? O Clube dos Tolos, ele não tem dúvida, ele tem questionamento. Se o pastor falou aqui, não vai ter o culto domingo de manhã, deve ter alguém falando, um dos tolos. Por que não? Eu, hein? É aqueles que questionam tudo, não estão submissos a uma direção, né? Então esse Clube dos Tolos, a cada dia mais, tem tido seus fã-clubes aí. Só quem não é tolo, repete, Clube dos Tolos. Fala mais alto para ficar aí bem para o seu lado. Diga, Clube dos Tolos, eu não faço parte. Que legal. Nós temos aqui a palavra também, um título chamado ourives. O ourives
Tem algum ourives aqui por profissão? Aquele que mexe em ouro? Ourives, aquele que mexe em ouro, ele vem para a igreja com o seu próprio interesse. Ele vem porque ele vende plano de saúde, ele vende carro, ele vende alguma coisa. E ele não quer ser membro, ele quer divulgar o produto dele aqui. É o que acontece também no livro de Timóteo, capítulo 1 e 2. Esse cara chamado Alexandre, ele não defende Paulo, ele é contra Paulo porque ele que cria imagens da deusa Artemis, a deusa dos Éfesos. Então ele é capaz de parar de defender o evangelho, desacreditar no evangelho, porque ele tem lucro por fora. E aí o ourives está aqui para você explicar isso aí. Também tem outra coisa importante, oração de mão limpas. E dentro desse livro eu faço esse desafio. Por que será que a gente não está tendo a unção desejada, dispensada da Bíblia de cura, de milagre? Porque a mesma mão que está aqui manuseando a Bíblia é a mão que em casa abre uma cerveja escondido e bebe socialmente. Aqueles que dizem, eu não me embriago, eu bebo socialmente em casa. A mesma mão que quer vir pegar no microfone, gente, eu estou em casa, tá? Estou em casa, tá? A mesma mão que quer vir cantar, que é a oportunidade, a mesma mão que agride a esposa em casa, entendeu? A mesma mão que toca em pornografia, toca em coisas. Então, a boa consciência é o que Paulo manda Timóteo ter. E tudo isso, não estou ocultando nada, apenas estou pregando os contextos históricos no qual estava acontecendo. Imagine o jovem Timóteo, um jovem com dificuldade. Nesse tempo aqui, a idade de Timóteo atrapalhava a aceitação dele na igreja. Quem é esse jovem? Está pensando que é o quê? Eu tenho mais experiências, nem casado eu já sou casado, tenho filho, tenho um neto. Então Timóteo teve muita dificuldade para paralisar essas heresias aqui. Muitas coisas lindas. Não sei se você já leu quando Paulo diz que nos últimos dias viria um tempo difícil para o serviço do cristão. Haveria espíritos enganadores. Eu faço uma divisão no capítulo 10 em duas partes. A mesma profecia sobre espíritos enganadores nos últimos dias. Também há uma efusão ou uma fusão da descida do Espírito Santo. E não sei se você já teve uma experiência, por exemplo, eu já, de alguém estar orando em línguas e todo mundo falar, é o Espírito Santo, falar, é demônio. Já pegou essa experiência? Alguém sendo batizado e a mulher está lá no batismo lá, a entidade que ela servia se manifestando no batismo dela, aí você fala, cheio de quê? Cheio de capeta. Como é que você vai detectar, meu irmão? E vai saber, somente o discernimento do próprio Espírito, quem bebe da água do Espírito, vai saber, porque não há paz no seu coração. Está comigo aí, não? Devia estar com quem? Exatamente. E aí, meu irmão, vou parar porque eu vou deixar você com água na boca. Esse livro tem 21 capítulos, são livro doutrinário, livro de trabalhar em célula, livro de você discipular alguém, ser discipulado. Primeiro, de repente você é um Paulo, você vai ensinar muito Timóteo. De repente você é um Timóteo que vai se identificar com um Paulo que quer lhe ajudar na fé. Esse livro, apóstolo, eu já lhe dei um para vocês, né? Esse livro ele tem uma introdução, tem uma biografia dos pastores amigos que você conhece, um que é o Isaac e o Robin. Esse livro ele tem uma coisa, Jesus, tu sumiu daqui, foi? Aqui, ó, esse livro, em cada capítulo que fecha, eu deixei aqui, ó, paguei um extra nisso aqui. Amados, não venham aqui por comércio, não tem nem pretensão disso, tem minha vida, tem meus ganhos. Isso aqui para mim não faz diferença nenhuma, não sei abençoar a sua vida, ok? Futuramente eu tenho um projeto, cada livro desse vendido, esse ano, se o senhor precisar, a gente já começou as reformas, nós estamos abrindo um centro de reabilitação para dependente químico e drogado e morador de rua. Talvez esse livro aqui, assim que eu terminar de pagar, que só me custou 90 mil reais, esse projeto, eu vou designar toda a venda dele para essa instituição, ok? Não vivo, não depende disso aqui, graças a Deus, eu fabrico as minhas tendas, amém? Como Paulo. Outra coisa, em cada capítulo que termina, ele tem uma página em branco, quando não duas. Eu pedi para colocar, para quê? Para que eles realmente sejam um esboço seu, um livro de anotação sua. Para minha surpresa, em uma semana eu vendi 1.500 livros. Fica com inveja não, pode dizer um glória aí. Os pastores às vezes quando vão na igreja falam, deixa um pouco, aí eu falei, não, deixa eu levar que está faltando para mim, né? Então graças a Deus a demanda está sendo muito bacana, já chegou em 4 países. Fui convidado para inaugurar esse livro nos Estados Unidos, pode beijar o ombro aí, ok? Em janeiro estou indo para os Estados Unidos para pregar em 2 igrejas inicial agora e vai ser bênção demais. Então tem sido bênção demais. Tem viajado aí, na verdade, a nossa cidade. Vim agora de 10 dias de viagem. O meu carro está igual uma cama, travesseiro atrás, tem tudo. Eu e minha esposa e minha filha estamos 10 dias na estrada. Fomos em Minas Gerais. Vou juntar um monte de coisa aqui. Quando eu
eu lancei o livro na Rehoboth primeiro, Jana, eu tive uma semana muito ruim para mim. Porque quando você vai gerar um filho, por exemplo, quem está grávida aqui? Ok. Quem tá grávida? A Janaína falou um monte que nem sabe, ela que falou. Um monte que nem sabe. Ela que falou aqui, ó. Eu senti uma dor de parto com o livro. Assim, quando eu fiz ele na igreja, eu saí dando a última... Não digo que é um autógrafo, não tem artista aqui, mas nomeando a pessoa, né? Uma dedicatória para ela, 2:30 da manhã. Foi uma fila gigantesca de Rehoboth. Eu me senti muito amado naquele dia. Ainda sinto, né? E depois daquele dia eu comecei a ter umas insônias, não conseguia dormir mais. E eu comecei, aí Deus me lembrou de Paulo, quando Paulo, em espírito, ouviu o clamor dos macedônicos, né? Aquele homem que dizia: Paulo, desce a Macedônia, por favor. Eu comecei a ler o clamor e ouvir o clamor. Falei para minha esposa: Bárbara, eu estou ouvindo vozes, e não é espírito não, é voz das almas. E esse livro é um livro totalmente de alma, discipulado. Eu sou fã de vida. Eu sei que o vosso pastor, a vossa pastora, eles são apóstolos, né? Eu trabalho com a igreja com isso aqui. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Faz assim com suas mãos, por favor. Vamos lá, quem é o pastor André aqui? Apóstolo André? Aponta assim, esse aqui, ó. Não tá gordinho? Aqui. Tô brincando, gente. Para aí. Aqui, ó. Apóstolo André, esse aqui é o profeta. Aquele que fala assim diz o Senhor, mediante a palavra, ok? Aqui é o evangelista. Aqui é o pastor e aqui é o mestre. Por que apóstolo? Porque apóstolo tem que ter domínio sobre esses ministérios todos aqui, ok? Mas eu me identifico muito nisso aqui. Lá na igreja ele fala: você é nosso Paulo. Eu falei: eu sou nada, eu sou faxineiro, né? Mas eu amo o evangelista. Esse maior aqui, ó, dá o microfone na mão do evangelista. Você sabe que você só vai embora meia-noite hoje, né? Tô brincando, irmão. Fica aí, não vai embora não, fica aí. Tô brincando. O evangelista, ele ama pregar, ele ama a palavra de Deus. Ele não troca a verdade por Deus nada. Dá o microfone para ele, uma oportunidade que você vai ver vida se rendendo a Jesus em qualquer lugar. E eu sou esse cara aqui. Às vezes eu estou na rua, em algum lugar, ganho alguém. Quando a pessoa chega na igreja, ela fala: quem é esse cara? Que eu ganhei ele, mas não falei que eu sou pastor da igreja. Ele está lá. Aí quando ele me vê pregando, ele fala: esse cara quem me trouxe? Quem é ele? Ele é o pastor da igreja. Aí os caras ficam assim, né? Eu acho que a gente não ganha as pessoas com título. A gente ganha as pessoas com a unção, com a verdade que a gente carrega. É verdade ou não é? Entra no posto de gasolina, meu irmão. Aquele negócio de falar para o cara assim: enche o tanque aí, fechar o vidro. Isso é coisa de crente Nutella. Tem que descer do carro, orar pelo frentista e falar: vou entregar sua casa para Jesus, como é que está o seu dia, e por aí vai. Pagar uma água para ele, dar uma caixinha para ele. Evangelho é isso, é relacionamento. Influência! Evangelho é quanto eu tenho de impacto na vida, na sociedade, no lugar onde Deus me colocou. E aí eu comecei a sentir essas dores de alma, dores de alma, dores de alma. Como uma mulher que está para dar à luz, sabe? E Deus falou assim: você acabou de gerar um filho, você quer o quê? E aí, ó, eu vou comentar aqui porque vocês são da minha família, tá? Minha família está aqui, não? Não? Eu vou comentar, mas porque vocês são de casa. Eu estou pregando por aí. Hoje de manhã eu ouvi de uma menina de 9 anos de idade. A minha filha até chorou. Que ela falou assim: tio. Aí eu: oi, filha. Aí ela: deixa eu te falar um negócio. Eu nunca entendi nenhuma pregação. A sua foi a primeira. Eu falei: ai, Jesus do céu. Me quebrou. Aí a minha filha falou assim: então, o que ele pregou? Ela falou tudinho. E ela falou assim: vou levar minhas amiguinhas para Jesus. Gente, faz aquele. Estava ministrando numa igreja. Não sei se tem alguém aqui, não quero ferir o seu luto, tá? Mas o luto tem um tempo para acabar. A Bíblia diz que há tempo para tudo, inclusive para abraçar e deixar de abraçar. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tem muitas pessoas que deixaram de viver. Eu vi uma frase no Instagram assim, ó: morri aos 30, fui enterrado com 80. Você entende o que é isso? Morreu com os 30, alguma coisa aconteceu. Morreu ali com 30 anos, viveu mais 50 sem sentido, só foi enterrado depois. Chegou uma menina, acabei de ministrar esse livro, o capítulo, vou falar a introdução para vocês. O nome da introdução é Senso da Eternidade. E aí, eu acabei de ministrar a introdução, aí fiz um ato profético na frente. Aí a menina veio e me chamou aqui: por favor, ora por mim. Aí eu: sim, qual a área? Ela falou assim: estou deixando o luto da minha mãe que morreu há 1 ano e meio e eu estou enterrado junto com ela. Eu tenho filhos e tenho um marido, estou entristecendo ele por causa que eu não
aceito o luto da minha mãe. E hoje Deus me fez entender, meu coração está pleno. Eu quero me despedir da minha mãe e quero voltar a ganhar muitas vidas para Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Eu estou falando para você que vocês são minha família, tá? Minha família está aqui, não? Quero ver me levar para jantar em casa. Estava pregando numa igreja, apóstolo, numa igreja, e de repente veio um senhor com muita dificuldade de andar, bem velhinho, uns 80 e pouco, mas estava bem legal. E aí ele falou assim, 40 anos atrás, ele deu um número lá, mas eu estou arredondando aqui, 40 e poucos anos atrás, eu estava vendo Billy Graham ministrar. A soberba tentou entrar, mas eu não deixei. Já imagino que vem por aí. Ele falou assim, e depois de 40 anos, eu ouço a mesma coisa, Deus falando de alma e de eternidade. Aí eu falei, feijão grã. Mas o que eu entendi desse resumo todo? Que Deus tem uma voz só, para tudo e para todos. Não vem aqui, a não ser pela consideração dos pastores. Eu acompanhei esse projeto, esse trabalho. Não é que tem necessidade de sair da Rehoboth. A Rehoboth lá, essa hora está lá com 2.000 e poucas pessoas, volta de encontro kids, encontro de criança lá. A gente se abstém porque a gente sabe que a gente é coparticipativo também na obra dos seus pastores e tudo mais. E é uma graça. De manhã eu estava numa igreja centenária de 70 pessoas, todo mundo de cabelo branco. Aí eu estou pesquisando assim, sou parente dele, o outro também. Falei, então 90% aqui é tudo família. Aí eu falei, tá, e se morrer todo mundo, quem vai assumir esse legado aqui? Aí Deus começou a tratar lá, eles começaram a chorar. Falei, que egoísmo, tem uma igreja só para família? Chama o vizinho, chama todo mundo. No final eu fiz um convite para quem quer ser ganhador de vida, veio a família toda. E fizeram um voto comigo, com Deus no altar, que no próximo domingo cada um ia trazer um convidado. Não, se você não disser isso, você está com inveja deles lá. Alguém aqui vai evangelizar? Gente, eu tenho receio de falar o nome do bairro de vocês, porque pode soar como palavrão. Pelo menos no Rio, se falar rápido, as pessoas vão... Tá xingando a minha mãe, rapaz? Jacuacanga, é isso? Porque no Rio tudo é palavrão, né? Você fala, Jacuacanga, o que foi? Tá falando da minha mãe o quê? Mas é lindo, Jacuacanga. Quantos habitantes tem aqui, apóstolo? 20 mil habitantes? Já chegaram a 10% da cidade de membro da igreja? Então tem que ser esse ano. Vou repetir mais uma vez. John Wesley, seu favorito, ele me diz, me dê 100 homens que odeiam o pecado, que ama a Deus mais do que tudo, que eu dominarei essa cidade. Tem alguém aí, não? Diga assim, até que feche um novo ciclo. A estatística é mais alto, dezembro. A nossa igreja estará com 10% da cidade para a glória de Deus. Quem pode celebrar ao Senhor aí? Então vamos ao que interessa. Pergunta, se você puder comprar um livro, fico satisfeito. Se não puder, compre a si mesmo, tá? Tem um testemunho bacana, que as pessoas estão comprando e dando para quem está desviado. Aquele crente fala assim, não, estou com Deus no coração. Está jogando na mão do cara, o cara está voltando para a igreja de novo. Porque o livro é muito evangelístico. Sabe o que é o livro? Aquele que é chonadão por Jesus. Porque o que Paulo tinha de motivo para desistir. Paulo foi o cara mais perseguido, mais odiado até entre os crentes. E quando a gente vê Paulo pregando, Paulo fala assim, de estômago vazio estou na igreja, de estômago cheio estou na igreja. Se tem uma roupa nova, estou na igreja. Se tem uma roupa usada, estou na igreja. Paulo diz assim, se acabou o combustível do carro, estou na igreja. Se não tem dinheiro, vou a pé para a igreja. Você está entendendo? Paulo diz assim, posso todas as coisas. São essas coisas que acontecem com a gente. Imagine se Paulo fosse casado. Se a minha esposa não está bem, eu vou para a igreja. Se ela está bem, eu vou 2 vezes. Eu vou de manhã e de noite. Como tem discípulo aqui, irmãos? Então, se tem alguém que era para odiar a gente, os irmãos, e não deixar nada relatado, era o nosso irmão Paulinho. Mas Paulinho foi muito camarada, deixou cada coisa linda demais. E eu quero fazer uma introdução do livro com vocês, e a gente vai embora, 11h59 da noite. Mentira. Vamos lá, Eclesiastes capítulo 3, verso 1, por favor. O amigo da mídia, quem é o irmão da mídia? Fala o nome dele, apóstolo. Lá em cima, Daniel. É Daniel ou não? Natan, você é casado ou não? É casado?
fogo de Deus na sua esposa, se tu acertar toda a mídia. E se não falhar nada, eu profetizo que o apóstolo irá pagar uma janta para você hoje. Aleluia. Não erra. Não erra que eu vou interceder por você, ok? Vamos lá. Pessoal, Eclesiastes capítulo 3, verso 11, diz assim, ok? Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Posso ler ali então. Todo mundo junto comigo? Vamos lá, 1, 2, 3. Por favor. No entanto... tem que ser todo mundo, tá fraquinho. No entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um censo mais alto da eternidade no coração do ser humano. E mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. Quem queria que aquela planta, por exemplo, você vai construir uma casa, como é que o engenheiro, o pedreiro, o arquiteto, eles fazem a construção da casa? Munido de uma planta, né? Como é que você se constrói alguma coisa? Vem um móvel para a tua casa desmontado. Como é que você consegue montar aquele móvel? Depois de muito sacrifício, com um manual. Quem queria ter um manual aqui de Deus, aqui de saber como é que vai ser o teu dia de amanhã? Irmãos, se Deus entregasse manual espiritual para a gente, tem que falar, não, eu não quero acordar esse dia não. Então tem algumas coisas que Deus vai falar assim para Davi, vai lá entregar leite, mas não é leite, é gigante. Então tem algumas coisas que Deus vai falar assim, iFood, mas não é o gigante, né? Então por isso que Deus não fala nada. Mas Deus colocou algo para a gente nesse ir e vir, né? Nesse levantar ao deitar. E o que Deus colocou para a gente, igreja do reino, é o senso da eternidade. O senso da eternidade faz com que a gente saia e também volte. O senso da eternidade faz com que a gente prospere e não perca o senso da justiça de Deus, da eternidade. O que seria esse senso da eternidade aqui que o nosso irmão Salomão colocou para a gente? Eu ando nessa terra, eu vivo nessa terra, é igual aquela ave, a garça. A garça, ela vive sempre em um rio, em um valão. As pernas dela são aquelas pernas saracura, né? Grandona assim, aquelas penas branquiçadas, sem nenhum lodo, sem nenhum... nada sujo nas suas penas. E assim é a vida de um crente no senso da eternidade. Os pés aqui nesse mundo corrompido, mas a mente santificada em Cristo Jesus. A gente tem uns aceites e assim, eu, por exemplo, tenho essa opinião. E eu quero que Deus me conforte para que eu faça o que Deus quer. Por exemplo, eu tenho 2 filhos, um de 20 anos e uma de 15 anos. Olha, gente, eu estava com a minha filha hoje na igreja de manhã, uma senhora falou assim, sua namorada é muito bonita. Eu falei, senhora, eu vou até receber o elogio que a senhora me deu. A minha filha de 15 anos, ela falou que era minha namorada. Eu falei, Esté, eu não sei se me alegra ou choro, não sei se é ruim pro teu lado ou ruim pro meu. Pro meu tá legal, porque... Eu falei, igreja, levanta, Esté, essa é minha filha, gente. Menina floresceu assim, mas eu tenho um pensamento, eu e minha esposa. Até então, eu até oro para Deus mudar isso. Pergunta para mim, qual o pensamento? Quem quer colocar um filho na faculdade federal aqui? Quem quer colocar? É o próximo petista, o próximo maconheiro? Próximo homossexual? Próxima lésbica? Porque o negócio é ferrenho, né? Mas eu pensando por outra parte. E a gente tem colocado incisão sobre isso. Por quê? Porque lá eles têm os legalismos dele. Mas, gente, eu ensinei meus filhos a vida inteira. Daniel foi levado cativo para a Babilônia, no capítulo 1 de Daniel, no verso 8, ele declara lá na Babilônia, no reino do inimigo, fora da sua terra, assentei-me no meu coração, não me contaminar com os manjares da mesa do rei. José, quando foi levado para o Egito, foi vendido por um escravo de Faraó, quando a mulher de Potifar quis tocar nele, falou assim, não posso quebrar a aliança que eu fiz com Deus e com meu Senhor aqui. Então nossos filhos têm que ser nutridos, e vão lá, botam o pé na porta. Deus está dando uns sinais. Estava ontem no Encontro Kids, uma jovem, a minha esposa falou, amor, é dela que eu estava falando para você. A menina foi para a faculdade e falou assim, pastora, é possível ser cristã na faculdade, é só entrar com o pé na porta, como o pastor falou. Eu dou uma dica para o jovem lá, vai entrar no trabalho, na porta, já grita no primeiro dia, galera, sou crente, hein? Por quê? Depois você vai ter que sustentar aquilo. No segundo dia você vai ter que sustentar. No terceiro dia você vai ter que sustentar. Então vale o grito que você vai dar primeiro. A Bíblia diz, se te mostrarem frouxo no dia da angústia, a tua força é pequena. Então quando Daniel entrou na Babilônia,
Tinha uma música para todo mundo sambar e dançar lá da Anitta. Ele falou, vou dançar não. Vou dançar não. Então a gente precisa ter uma decisão. Porque já pensou? Não, eu só sou cristão porque eu estou na igreja, dia de domingo. O que vai ser dos nossos trabalhos? O que vai acontecer nas nossas empresas? Qual tipo de evangelismo? Quantas vidas irão se converter? A gente é cristão, irmão, dentro e fora. A gente vem aqui para abastecer da fé e depois enrijecer informações evangelísticas lá fora. Eu falei que vocês irão ter em dezembro 10% dessa cidade. Então quando a gente fala de alma, a sua alma tem que vibrar com essas coisas. Você acha que Deus te colocou com esse vizinho que você acha que é difícil à toa? Sem contar que difícil era você. Quem é que era ruim igual eu? Para minha mãe eu era bom. Mas eu vivia madrugada charopando e negócio por aí. Aí Deus me pega há 20 anos com a mesma menina, que minha esposa é uma menina, nem apresentei ela, né, gente? Já vou me refazer aqui agora, senão já viu, eu vou dormir na prova hoje, né? Por favor, esposa, fique de pé, menina. Menina, gente. Aleluia. Tá bem? Legal, tranquilo. É moral, né? 20 anos. Quem diria, na minha família, ninguém permanece casado e nem na dela. Todo mundo escragado. Aí Deus chama 2 e bota junto. A gente se converteu para quebrar protocolo e paradigmas familiares, meu irmão. Esse negócio, todo mundo na tua casa é católico, tem que ter um cristão lá, meu irmão. Você já olhou a palavra no singular que se torna um plural? Atos 16, 31, eu, singular. E depois, plural, a minha casa serviremos ao Senhor. Mas para que a tua casa sirva ao Senhor, tem que começar por você. Levanta a mão aí, tem que começar por você. O evangelho é através de você. Você é o influência da sua casa. Você é a influência da sua família. Você é a influência dos seus amigos. Quando o Salomão ele diz sobre o senso da eternidade, eu vou falar uma palavra e assim, se vocês souberem, me ajuda, por favor. Existe uma colocação chamada déjà vu. O que eu falei? O que é déjà vu, bigode? É você, bigodinho. É um inteligente menino, casado com ela? Então dá um beijo na boca para ver se é verdade. Aqui, o que é déjà vu? A sensação do que eu já vivi aqui. Quem concorda aqui? Quem concorda, gente? Você já olhou para alguém e falou assim, rapaz, parece que eu te conheço há muito tempo. Aí você fala assim, vou juntar os pauzinhos aqui. O teu pai morava onde? Você quer logo arrumar um motivo, né? Alguma coisa. Mas o déjà vu nada mais é do que a eternidade. Por exemplo, Jeremias ele vai dizer assim, antes do ventre da minha mãe. Então, antes do ventre eu já existia. E nós não fomos feitos no ventre da mãe. Nós viemos da eternidade. Por isso, quando um crente ele morre, ele não vai para casa, ele volta para casa. O crente ele volta para casa. O déjà vu é o seguinte, nós não fomos criados aqui obra da ciência. Eu tenho que saber se é homem ou mulher. Deus já sabe. Esse negócio de crossonografia está ao passado. Porque quando Deus criou a gente, Ele já sabia quem nós seríamos. Aí a gente fica com surpresa de bolo. Vai estourar o quê? Azul ou rosa? Agora estão inventando até outras cores aí, né? Mas aquilo que a gente vai tentar acertar ou até mesmo adivinhar, é legal, bacana. Não estou falando que é proibido nem pecado isso não, tá? Pergunta o pastor André depois, ok? Mas Deus já sabe há muito tempo. Ele falou assim, no Salmo 139, os meus dias foram escritos no seu livro. Você sabe o que é o déjà vu? Quando eu estou na obra certa, no ministério certo, com o pastoreio certo, quando eu estou no trabalho certo, quando eu estou com uma pessoa que Deus resolveu que eu casasse com ela certo, quando eu trabalho no lugar certo, é o déjà vu. Déjà vu não é a obra do acaso, é que você está no propósito, certo? Existe um versículo de Eclesiastes capítulo 9, verso 11, que diz, nem sempre o forte é que vence a luta, nem sempre o mais rico é que prospera, e nem o mais rápido é que vence a corrida. Tudo depende de estar no lugar certo e na hora certa. Quem está nessa noite aqui dada por Deus, reage aí no seu lugar aí, meu irmão. Dá uma salva de palmas ao Senhor, se você pode. Esse é o déjà vu. É uma sensação de que eu estou vivendo aquilo que está escrito. Eu me sinto realizado, apóstolo, com o ministério. Gente, eu abri mão de muitas coisas, ele sabe.
Até hoje me chama. Há um tempo atrás, um rapaz chegou e falou assim, olha, você vai morar nos Estados Unidos e o teu salário será $25 mil. Eu falei, $25 mil? É. Eu falei, quero não. Me chamou para tomar conta de uma instituição, morando na América, com tudo. Irmãos, não é dinheiro. Pastor não é funcionário. Pastor é vocacionado. Vocação não tem dinheiro que pague. Vocação você faz com gosto. E eu aprendi uma coisa na vida, que nunca escolha uma profissão pelo que ela lhe rende. Ouvi um dia uma pesquisa americana em que separaram 20 pessoas de uma faculdade e fizeram uma pesquisa. Quem quer trabalhar pelo dinheiro? Vem para cá. Quem quer trabalhar pelo que ama? Vem para cá. Voltaram 10 anos depois, após ele ser informado. E para alegria nossa, aqueles que quiseram trabalhar ou escolher profissão por causa do dinheiro estavam pobres, sem família, casaram e divorciaram. E aqueles que escolheram aquilo que ama estavam prósperos, bem casados e com muitos filhos. Tem alguém para dizer um amém aí, não? Uau! Fazer o que ama não tem peso, é leve. Acredito que o salmista amava, porque o propósito do salmista Davi foi juntar o reino do norte com o reino do sul. E quando ele diz assim, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, o espelho é esse. Judá e Israel estava dividido. Aí quando ele consegue unificar Judá e Israel para se reunir num só lugar, que é em Jerusalém, aí ele acorda pela manhã e fala, alegrei-me quando me disseram. Eu não sei se para você é uma tristeza vir para o reino, mas você está fora. Tem que ser uma alegria vir para cá, porque a tua semana depende desse culto. A decisão da sua vida depende do que você está ouvindo agora. Assim como o carro para num posto para abastecer e sabe lá os quilômetros que ele vai andar, assim também tem que ser a nossa dependência total e racional pela palavra de Deus. Diga, eu vivo pelo que eu ouço, ao meu respeito, baseado na palavra de Deus. Glória a Deus. Então o senso da eternidade é chamado de déjà vu. Resumindo a totalidade aqui, o que é déjà vu? Déjà vu é quando eu estou fazendo aquilo que Deus criou para mim. Vem esse senso de justiça, chamado também de senso de eternidade. A propósito, na verdade, o nosso fator e o nosso personagem principal aqui é o nosso apóstolo Paulo. Então, para que nós fiquemos nele agora, vamos andar pelas páginas de Filipenses capítulo 1, verso 21, por favor. Assim que você achar, diga amém. Cadê a Bíblia, crente? Vamos lá. Filipenses 1, 21. Diga amém. Quem é casado aqui, que está com seu esposo do lado? Olha para o seu marido aí, irmã, por favor. Fala assim, se o culto acabar. Fala, se o culto acabar. Antes das 8h30. É isso, pastor? Antes das 8h30. Fala com ele assim, você vai me levar para comer um japa. 8 não dá. Ó, falei 8h30, falaram 8 aqui, gente, ó. Tô ferrado aqui, vamos lá. 8h30. Quem mora mais longe sou eu. Vamos lá, Filipenses 1, 21. Posso? Todo mundo lê comigo? Vamos lá. Pois, para mim, o viver é o quê? E morrendo. Então vivo. Vivo. Morto. Vivo. Morto. Vivo, morto, vivo, morto. A senhora me alegra o coração assim. Se a pastora faz, é que ele tem que fazer. Eu estou morto, ela faz. Estou vivo, ela faz. Morto. Gente, obedeça a vossa pastora. Morto, vivo, vivo. Varão. Vai pagar o japa. Morto, 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 morto. Morto, vivo. Paulo diz assim, ó, morto ou vivo eu estou com Jesus. Sabe o que é isso, irmão? Convicção da eternidade. A gente precisa se liberar. Eu não tenho problema, eu falo com a minha esposa, de crise, se eu ou ela for primeiro, como eu sou cavaleiro. Mas não tem problema, entendeu? De um ou outro cumprir o propósito, irmãos. A gente está numa geração, nós perdemos pessoas bem queridas para a gente, que causaram grandes danos para a gente. Mas, cara, é para virar a chave. Senão fica quem foi morto em luto e quem está vivo também em luto. E Paulo diz assim, ó, vivo ou morto eu estou com Jesus. Paulo criou isso como característica do ministério dele.
que Paulo entendeu? Que não cai uma folha da árvore. Não há um fio de cabelo que não esteja na sua cabeça. Até os carecas que têm meio cabelo. Deus sabe de tudo. Então Paulo ele cria essa colocação para a gente, para falar de eternidade. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aí ele coloca uma decisão para a gente. Vai até o 26, colega, por favor, Natan. Até o 26, ele coloca uma decisão, 22. Natan, rapidinho. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir muitos frutos, para quê? Tem gente querendo ficar vivo para fazer faculdade, para comprar escritura de casa, imóvel, terreno, prosperar. Isso, essas coisas você apresenta para o teu contador. Você declara para o leão na Receita Federal. Tem que ficar vivo para ganhar alma para Jesus, irmão. Ficar vivo para ganhar alma para Jesus. Então Paulo fala, vivo ou morto, eu estou com Cristo. E qual a razão de ele escolher ficar vivo? Ele diz, continuo vivo para trabalhar e produzir muitos frutos para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Há um místico no coração do Paulo. Ele diz assim, estou dividido entre dois desejos. Quero partir e estar com Jesus, que para mim seria muito melhor. Porém, todavia, contudo, por causa de vocês, igreja do reino, é mais importante que eu continue a viver. Diga assim, I love you, Paulinho. Paulo é apaixonante, não é, jovem? Ele fala assim, cara, eu quero estar com Jesus. Quem quer estar com Jesus? Quem quer estar com Jesus? Bota a mão no coração. Senhor, entope agora a veia, em nome de... Nós queremos estar com Jesus? Queremos. Mas espera aí, as minhas obras foram concluídas? Não. Paulo está dizendo assim, maior lucro ir para o céu. Mas quando ele olha a igreja de Filipenses, você vai entender agora porque que ele fala isso, jovem. A igreja de Filipenses, ele está na segunda viagem missionária dele, e ele está preso agora. Os romanos prenderam Paulo. Nero prendeu Paulo. O que ele está dizendo assim, eu estou aqui abandonado nessa prisão, mas de repente chegou uma carta. Um carcereiro romano chegou lá e falou, Paulo, tem uma carta para você e uma bolsa aqui, e algumas coisas. Era os irmãos de Filipenses ajudando Paulo, alimentando, levando oferta para ele. Sabe, irmãos, quando você cria expectativa naqueles que são os mais ricos, que tinha a igreja da Ásia muito rica, que não te atende, não te socorre, mas quando vem um filipense, alguém que você fala assim, não dava nada por você, e foi aquele que estendeu a mão para você, você fala assim, tem motivo para continuar vivo, para ganhar vida para Jesus. É tão bom quando a gente recebe uma mensagem dos filipenses, quando eles ajudam a gente. Aí Paulo diz assim, por causa de vocês, eu decido continuar vivo. Para quê? Para introduzir o reino em vocês. Mais tarde ele vai dizer até o 26, eu preciso ensinar muitas coisas para vocês. Agora, irmão, cá para nós, vamos caminhando para o final. Por exemplo, eu abri mão de muita coisa para pastorear hoje. O apóstolo também abriu mão de muita coisa para estar aqui hoje. Porque Davi ensinou para a gente uma frase, e que ela seja legítima, não darei nada a Deus que não me custe nada. Outro dia eu ouvi de uma pessoa assim, não, está muito jovem para entregar a vida para Jesus, deixa eu envelhecer mais um pouquinho. Irmão, quando ficar velho, não vem para a igreja, vai para o asilo. O que Deus quer é energia, Deus quer a tua juventude, Deus quer a tua força. A Bíblia diz, buscai o Senhor de todo o vosso coração. Sabe o que é isso? Deus quer a tua juventude, Deus quer o teu auge. Quando eu ficar um pouquinho mais velho, meu irmão, artrose, artrite aqui não. Sai, saravá, vai para lá. Sangue de Jesus tem poder. Vem para cá com energia. Vem para cá com o bolso cheio. Não, quando eu ficar pobre, eu vou para a igreja. Não, meu irmão. A gente quer o melhor de você, porque Deus ele vai exigir o melhor da gente. Tem alguém comigo aí, não? Devia estar com quem? Aí Paulo... Se você ficar rindo, eu vou rir, cara. Então, se comporta, por favor, apóstolo. Você é o nosso apóstolo, hein? Paulo ele diz assim, ele está rindo, gente. Paulo diz assim, eu vou ficar vivo para dar muito fruto. Irmãos, é isso que o reino quer. Você sabe que o Moisés prometeu terra para Caleb e para Josué, sim ou não? Foram 12 espias, 10 falharam e 12 ficaram ainda, com promessa. Olha que frase emblemática para a nossa vida. O nosso irmão Caleb, ele chegou e falou para Josué, tu sabe que Moisés, homem de Deus, me prometeu a terra? Olha a frase dele, eu ainda tenho força, 45 anos depois, eu ainda consigo viajar e produzir muitos frutos. Para o seu governo, a terra não estava despovoada, a terra tinha gigante. Ele falou, se me der, eu vou lá e derrubo o gigante e tiro de lá. Sabe o que Deus está precisando?
de pessoas que passem os anos e não percam a essência daquilo que Deus prometeu. De pessoas que entrem o ano com o ano do transbordar, mas ainda em julho, ainda acredita que quando for startado esse tema, está valendo ainda. Agosto é tempo de transbordar, setembro é tempo de transbordar, outubro, novembro, dezembro é tempo de transbordar. Ei! Eu gosto do Asaf. Eu gosto de quem? Asaf. Asaf para nós é um senso de eternidade ferrenho, porque ele é um levita. Possivelmente ele trabalhou com Salomão, a glória da segunda casa, não, aquele tempo que os sacerdotes caíram de joelho. E o Asaf, ele mostra para a gente que até quem está em cima do altar pode fazer a obra mecânica, robótica. Alguns historiadores, não sou eu nem um apóstolo, alguns historiadores, que eu não sei quem é, eles contaram que possivelmente essa fala de Asaf era que ele estava vivendo uma infelicidade, ou talvez uma pobreza, uma enfermidade na sua casa. O Salmo 73, no verso 2, o Asaf diz assim, 73, verso 2. Ele diz assim, deixa eu ler rapidinho aqui. A minha esposa falou assim, Caba, vai embora. O apóstolo já deu o horário aí. Olha lá. Quando a mim quase tropecei meus pés, escorregaram e quase caí. Ele dá um relato que ele quase desviou. Segundo alguns comentaristas, terminou um culto. Aí ele saiu de casa domingo de manhã, escola bíblica. Aí ele olhou no quintal do vizinho e viu um pagode, um samba. Um carrão importado na garagem. Não tinha, né, gente? Estou enfeitando, né? E uma casa contemporânea muito bonita. Uma felicidade, uma falsa felicidade na vida do vizinho. Aí ele falou assim, por que os ímpios prosperam? E você vai entender até o 16. Por que os ímpios prosperam? E um jovem me fez essa pergunta. E uma pergunta do jovem me fez ter a resposta. Alguém já fez uma pergunta assim, por que o ímpio prospera na minha frente? Por exemplo, você está numa fila de emprego, o ímpio entra e você fica para trás. Se você disputar a vaga com o ímpio, você chega lá, não, eu sou de Deus, dei dízimo ontem, repreendi o devorador. Aí o ímpio entra na tua frente e fala, o ímpio pegou minha vaga. Irmão, tenha dó do ímpio. Eu respondi um jovem, ele começou a gargalhar, eu falei, sabe por que o ímpio prospera? Ele, por quê, pastor? Eu falei, porque ele só tem uma vida. Ninguém vai chegar lá em cima e falar que Deus foi injusto. Jesus falou para a gente que nós temos vida. Tem crente aqui, irmão. Jesus falou que a gente tem vida e vida com. Então o Asaf falou assim, o ímpio está prosperando, mas ele só tem essa vida. E a Bíblia diz que o sol nasce para o crente e para o ímpio. Então deixa. Mas na próxima Deus vai te abençoar, amém, irmão? Amém, fica tranquilo aí. Ufa, né? Mas presta atenção, aí o Asaf saiu do culto, viu isso tudo. Aí eu acredito que ele foi lá, uma carta formal aos apóstolos da igreja Reino. Estou entregando meu ministério, obrigado pelo tempo. Aí no verso 17, Asaf está lá na esquina. Aponta para lá, por favor, Asaf está lá. Aponta, irmão. Agora olha o versículo apontando para lá. Lê no 17, por favor, toda a igreja junto. Então, entrei, aonde? E Deus me fez o quê? Entender o quê? O fim. E por fim entendi o destino deles. Quando ele entrou ali, imagina que a palavra era essa de eternidade, de salvação. Aí ele falou, caramba, estava botando o coração, os olhos aonde não merecia. Para onde o ímpio vai? Tá, eles estão alegres agora, mas se morreu sem Jesus, já era. Peraí, eu não tenho uma casa que ele tem, não tenho um carro que ele tem, mas eu tenho rua de ouro, eu tenho casa que Jesus falou que vai construir para mim. Eu vou estar do lado de Deus, e lá em cima Ele vai enxugar dos meus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais pranto. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quem quer morar no céu faz barulho aí. Ei. Auge da nossa vida. Você pegou esse tempo. Luciano com Hilux, eu com Hilux também. 8 lojas, 56 funcionários. A minha menina aqui, de 25 anos, crise do pânico, ansiedade. Uma única noite, levei ela em 3 no hospital. Cheio da grana. Cheio de funcionários, cheio de... Eu trabalhava com lojas e ainda tinha muitos carros. Uma casa linda. E a alma vazia. Mas éramos de Deus, não estava em pecado não.
Nós estávamos cheios dos afazeres do mundo. Sabe o que a gente entendeu que satisfaz a gente? Cuidar de vidas, se relacionar com a alma, se envolver na obra de Deus. Isso trouxe sacietude para o nosso espírito, aquietação para a nossa alma. Quando nós olhamos o Asaf, nós olhamos Pedro. Lucas capítulo 5 nos relata a história do primeiro discípulo de Jesus, Pedro. Pedro estava vindo de uma pesca noturna. Falar a beira-mar dá ruim, né? Beira-mar, não. A beira do mar, né? Beira-mar, as pessoas falam assim, que isso? Esse cara já existia? Jesus vinha à beira do mar. De repente ele encontra o Pedro lá, lavando a rede. Triste que só. Primeiro, fundo histórico. Roma, imposto altíssimo. Possivelmente, Pedro estava devendo imposto para César. Dá a César o que é de César. Possivelmente, Pedro, com aquela pesca daquela noite, pagaria os tributos, levaria alimento para casa, deixaria sua família mais feliz. Aí, de repente, Jesus encontra um cara falido, sofrido, que tentou a vida inteira pescar e não pescou nada. Aí Jesus vem munido de uma multidão. E você sabe que Jesus, quando ele estava evangelizando, era multidões e multidões, ok? Nós temos essa tipologia quando nós encontramos Lucas capítulo 12, que aquela mulher do fluxo de sangue toca na orla. Os discípulos renomeiam, diz para Jesus assim, olha, como o senhor sabe quem te tocou? Todo mundo te toca. Ele, não, alguém tocou diferente. Então, tirando esse texto, sabemos que nesse exato momento havia uma multidão cercando Jesus. De repente Jesus não conseguiu falar com todos. Suponhamos aqui, ó. Estou falando com vocês aqui, ó. Oi. Oi. Se tivesse alguém atrás, não estava me ouvindo, correto ou não? Quer ver aqui uma coisa? Oi, gente, paz, tudo bom? O que eu falei com eles? Você não sabe? Então eu vou falar com eles aqui para que não fique só um clubinho dos especiais, né? O que eu falei com eles? Fofoqueiro. Fofoqueiro aqui. Eu perguntei lá. Hã? O que eu falei com eles? Eu falei, oi, gente linda. Hã? Por que vocês não ouviram? Porque dinamicamente, assim, eu não estou com o microfone aberto para todos. O que Jesus fez? Saiu do meio, encontrou, eu vou descer aqui, já estou terminando. Ô Jesus. Aí Jesus vem aqui, à beira da areia do mar aqui, e de repente Pedro está aqui com uma sua rede, estirada aqui, limpando a rede, né? E de repente Jesus fala assim, ele tem o que eu preciso, depois vou dar o que ele necessita. Vou repetir mais uma vez. Ele tem o que eu preciso, depois vou dar o que ele necessita. Alguém lembra aí de Mateus 6,33? Buscai primeiro o quê? E depois? Por que Ana não gerou Samuel? Por que Ana não gerou? Porque não era para o Senhor. Era para mostrar para a Penina que ela podia. Enquanto a gente quiser algo para competir com alguém, não vai ser lhe dado. Quando você gerar e falar assim, é para a glória de Deus, aí Deus vai te dar. Aí Deus vai lhe dar. E Pedro está aqui, Jesus fala assim, apóstolo, ó, eu preciso desse barco desse rapaz, ele está zangado, não pegou nada a noite toda. Imagine Jesus ter que se sensibilizar com o espírito de Pedro, aquele cara bem energético assim. Imagina Jesus, e aí rapaz, ele aí o quê? Posso usar esse barco aí? Não sei! Meu dia não está dos melhores. Aí Jesus vai lá, rapaz, deixa eu usar só o barco. Tá bom, pega aí. Ô, gente, eu estou inventando essas coisas, tá? Mas vai que é verdade, pelo estilo de Pedro. Você tem um Pedro na sua cela? Tem na sua igreja? Ele é assim, não? Ah, então não vai ser diferente lá. Era assim mesmo. Aí ele pegou o barco de Jesus. Ele pegou o quê? O barco. Fala aí, gente. Ele pegou o quê? Jesus pegou o barco de Pedro, né? Errei, né? Aí ele pegou, aí Jesus falou assim, ó, vou lá pro fundinho. Aí ele foi lá, aí Jesus tomou essa forma aqui, ó. Tá com inveja, né? Aí Jesus pegou essa forma aqui. Agora quer ver? Os irmãos aí, aquele irmão fofoqueiro, tá aí não? Ó! Oi, gente! Ah, me dá uma ajuda, responde, vocês estão ouvindo. Oi, gente! Você está entendendo? Virado para lá, ali não ouviria. Virado para cá, ali não ouviria. Então Jesus fala de forma que todos possam entender. Ó! Oi! Oi!
Shalom! Essa foi a forma que Jesus arrumou de evangelizar. Aí terminou de pregar, aí ele chega para devolver o barco para quem? Pedrão. Aí quando Jesus chegou lá, falou assim: rapaz, e aí? Tudo bem? Só isso você queria? Só isso? Não, acabou não. Me serviu, agora é minha vez. Um dia, esse mesmo Pedro, lá na frente, em Lucas 18, quando aquele jovem rico sai da presença de Jesus, né? Ele chega mandando em Jesus: eu conheço todo o mandamento, que negócio é esse? Então tá, vende tudo aos pobres. Quem estava ouvindo? Pedro. Ó, o Pedro aí de novo, gente. Aí Pedro fala assim: peraí, Senhor, larguei tudo para te servir. Pedro, calma aí, já a gente resolveu esse assunto já. Deixa eu só lembrar, tem ninguém que tenha largado casa, pai ou mãe, qualquer outra coisa, que não receba 100 vezes tanto nessa vida e ainda tenha direito à vida eterna. Aí Jesus falou assim: me serviu, agora eu vou servir. Ó, aí Jesus pega o barco e fala assim: vai lá para dentro do mar. O senhor é o quê? Qual a tua profissão? Eu mexi a vida inteira com... José me ensinou a mexer com carpintaria, é madeira. Pescador aqui sou eu. O senhor sabe que os cardumes, então, ó, vazaram. De dia ninguém pesca. Já estou cansado e exausto. Pedro, faz o que eu estou falando. Quem pode manda, obedece quem tem. Aí Pedro pegou o barco e entrou. Só que, meu irmão, ó, não é nada particular não, mas você sabe que tudo da direita prospera. A Bíblia diz que ele porá os bodes na esquerda e as ovelhas na... A Bíblia diz que Jesus está sentado à direita do Deus. E aí Jesus, entendendo que tudo à direita dele, falou assim: ó, pega a rede e lança no lado... Você vai embora agora não, né? Pega a rede e lança no lado... Depois você resolve com o apóstolo aí. Pegou a rede e lançou no lado direito. Daqui a pouco, pegou a rede e lançou no lado direito. Direito. Lado direito. Pegou a rede e lançou no lado direito. Pegou a rede e lançou no lado direito. Pegou a rede e lançou no lado direito. Eu estou aprendendo. Pegou a rede, lançou no lado direito. Todo mundo junto, por favor. Sim. Ah? Lado direito, ela fez direito. Ah, sim. Não pode ser assim não, né? É assim. É assim. É um indicador assim. Assim não, né? Assim. Sangue de Jesus tem poder. Pegou a rede, lançou na direita. 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 Ok. E de repente vem aquele pescador ignorante, iletrado, balançando a rede. O que está acontecendo? E os peixes começaram a pulinar, pular dentro do barco. Ei, Pedro, quem obedece a bênção pula dentro. Vou repetir mais uma vez. Os peixes conversando com Pedro. Se obedecer a voz do Criador, eu entro na tua rede, eu entro no teu barco, eu entro na tua casa. Se ouvires a minha voz, obedeceres, comerás do melhor dessa terra. Eita, Jesus! Aí o cara frustrado. Imagine alguém que não pescou a noite toda, chateado, triste, bravo. Como é que é? Chato, brabo. Chato, bravo, ali. Aí de repente esse cara que estava aqui agredindo o outro em palavras, de repente ele grita dentro do mar: ei! Como é que é o grito? E ela falou. Eu vou falar porque eu preciso que você entenda. Estou enchendo a sua rede de peixe. Porque Pedro, quando ele está na obediência, não é só o barco dele que enche, é dos amigos também. Então, já que você entendeu, acabou o meu tempo.
toda a igreja. Aí Pedro grita: ei, ajude aqui. Alguém na hora: que houve, seu rabugento? Tem peixe aqui, dá para todo mundo. Eu quero declarar que haverá uma unção transbordando sobre a sua vida. Não vai faltar peixe no seu barco. Não vai faltar peixe na sua vida. Haverá prosperidade de Deus para você, para os seus filhos. A Bíblia diz: e haverá paz sobre a sua casa, sobre a sua família e os filhos dos teus filhos, e paz sobre toda Jerusalém. Tem alguém para celebrar nessa noite, é? Só que, versículo 11 de Lucas 15, tomara que seja ele. Versículo 11, o Jesus 11:1, 8:1, 11:1. Não, 8:15, ali está errado, 8:1, vou ficar com o de cima. Lucas, é 8:1? Ó, ali é o devorador. Ali é o devorador. Aí, ó, não é esse não, é Lucas 5:11. Alain, vou suspender o sushi, hein? É ele mesmo. Lê para mim, por favor, a história que acabei de contar. Pedro acabou de pescar, trouxe tudo. Olha o que o texto diz. Assim que chega. Fecharam tudo e seguiram a Jesus. Loucura. Peraí, repete de novo. Assim. Eu já acabei, gente. Vai que chegaram à praia. O cara não trabalhou a noite toda para pegar peixe? Não foi, gente? Não estava feliz? Mas resolveu a vida dele? Pagava as contas, não pagava? Mas trouxe uma sacietude por dentro? Uma realização? Uma paz de espírito? Uma alma quebrantada? Um coração alegre? Assim como Pedro nos ensina, você vai tentar e vai conseguir muitas coisas. Mas só a paz que excede entendimento quando você entender que não são coisas servindo a Jesus, que não é sobre coisas vir para a igreja, é sobre Ele, é para Ele todas as coisas. Tem alguém para reagir aí nessa noite? E deixa eu falar para você algo aqui. Quem está comigo aí? Quem está comigo aí? Obrigado, amor. Você eu te trato diferente. Mais tarde a gente conversa. Sushi. Aleluia. Salmo 84, verso 3. Ele faz uma analogia que esses dias eu estive pensando. E disse assim. Gente, eu estou falando toda a introdução do livro. Estou comentando, tá? Tudo isso que eu estou falando está escrito na introdução. Não é o capítulo não. O que eu estou falando? Então você se prepara. Porque são 21 capítulos para mexer com a tua vida. O Salmo 84, verso 1. Põe aí, Natan. Meu irmão, quando fala Natan, dá até medo, né? Porque a última vez que Davi enfrentou um, deu ruim, né? Salmo 84, verso 3. 84, verso 3, Natanzinho, obrigado. Até o pardal encontrou o quê? Já acabei, tá? O último versículo, prometo. E a andorinha fez o quê? E cria seus perto do... Natanzinho, bota a versão RA. Eu acho que é ela. É. Revista atualizada. Ô Jesus. Deixa eu ver qual versão que eu coloquei aqui. Revista e atualizada. Atualizada. É atualizada essa, filho? O pardal encontrou casa, andorinha um ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos Exércitos. Vê uma versão que está aí assim, e eu encontrei os seus altares. Depois você anota isso aí, ó. Gente, é Salmo 84, verso 3, eu acho que é RA. O salmista diz assim, ó, o pardal encontrou casa, a andorinha o seu ninho, e eu encontrei os seus. Vamos lá, gente, um minutinho só, vai lá. O pardal encontrou casa. Obrigado. A andorinha os seus ninhos, e eu encontrei os seus altares. De manhã eu perguntei para a igreja, falei assim, o pássaro foi feito para voar ou para andar? O que vocês acham? Quem acha que é voar? Levanta a mão, por favor. Quem acha que é voar? Levanta a mão. Quem acha que é andar? Levanta a mão. Andar. Andar. Ninguém. Os dois. Não. Se ensinam não. É andar ou voar. O pássaro foi feito para andar, irmãos.
Eu sou biólogo. O pássaro foi feito, brincadeira. O pássaro foi feito para andar. A maioria do tempo ele passa com as pernas no chão, ou no puleiro, ou na árvorezinha. Ele só voa quando há necessidade. Vou repetir mais uma vez. O pássaro foi feito para andar. Quando tem uma necessidade, ele voa. E agora eu vou perguntar, o pássaro foi feito para voar ou para andar? Quem acha que é para voar, levanta a mão. Quem acha que é para andar, levanta a mão. Ô, gente, a gente fica com a palavra do pastor mesmo, gente. Uau, estou me sentindo aqui um pastor da Reino agora. Uau, uau. Vocês estão comigo aí, não? Crente. O pássaro foi feito para andar. Onde eu quero entender isso aqui, finalizar a palavra de senso de eternidade. Parece até que eu estou falando de uma coisa que você tem que largar tudo, parar de produzir, chegar para a tua esposa e falar, ó, Deus está me chamando para o ministério, pronto, acabou, não tem mais trabalho, mais nada, se vira aí. Não, isso não quer causar confusão no seu lar, não. Amanhã você pedir demissão e falar, apóstolo André, viu que o feijão branco falou lá, ó, larga tudo e agora eu quero ver daqui da igreja. Não, espera aí, irmão. Nível de confusão, está amarrado em nome de Jesus. Mas quero dizer para você, a gente vive aprendendo, a vida é uma didática, é um discipulado. Você não sabe andar, o pai te bota em pé e te larga, você cai. Você compra uma bicicleta, o pai te empurra e fala, estou segurando, não está nada. Daqui a pouco está você lá todo ralado, lá, a bicicleta, né? Está na rodinha, tá, não está nada. Quando você vê, você fica desesperado. A vida é um discipulado. A vida é um discipulado. Sua mãe discipulou você aqui, falando contigo aqui, ó. Aqui, ó. Ó, quando crescer vai virar tricolor. Aqui, discipulando aqui, ó. Foi não? Presta atenção. Esse contexto do pássaro me traz muita atenção aqui à nossa forma de vida. Se você for olhar o tempo de vida, é como aquele comercial da Ortobon. Terça parte da sua vida você passa dormindo, e é uma verdade. Tem gente que dorme mais um pouquinho, né? O pássaro ele foi feito para andar, mas ele voa para se sustentar. Porque a comida não vai no ninho. Ele vai lá na árvore de goiaba da sua casa, na goiabeira, na mangueira. Ele vai lá na bacia de água, na sua planta, ele vai lá e bebe a água e come lá. Está entendendo a questão aqui? Então ele foi feito para andar, portanto que ele tem pé. Mas ele tem asa para sobrevivência. Mas é o que eu quero rebobinar para vocês, é como o salmista descreve isso. O pássaro voa, mas ele volta para o ninho. Até o pardal encontrou, e a andorinha os seus, você vai crescer, você vai prosperar, você vai ter faculdade. Mas assim como a andorinha encontrou o ninho, eu encontrei os seus altares. Se for necessário mudar de estado, de país, mas nunca esquecer a tua origem. Nunca esquecer o lugar que te alimenta. Ele pode voar o que for, o dia inteiro, comer delícias, mas no final da tarde, ele volta para a origem dele. Então, segundo a palavra dos seus apóstolos aqui, ó, reino, cresça, prospere, mas nunca abandone Jesus. Os peixes não são melhor do que aquele que dá ordem nos peixes. O sucesso do seu barco fora não significa um fracasso familiar dentro. Quer prosperidade? Sim, Timóteo diz, Paulo diz para Timóteo 1,6, uma vida de devoção já é por si grandes riquezas. Vou repetir, uma vida de devoção e piedade já traz consigo grandes contentamentos. Deixa eu ver aqui a minha mira aqui, por favor. Terminei agora o último fator. O Senhor. Faz assim, amigão. Você aí que está com a mão e que não está gostando de mim. Fica de pé, por favor. Muito obrigado. Venha cá, por gentileza. Aqui, por favor. Posso, pastor, chamar ele? É gente boa ou não? Gente boa? Não, fino eu sei que ele é, né? Inclusive, estou com inveja de você. Qual o seu nome? Douglas, com todo respeito, você pode trabalhar comigo aqui agora? Vire para a igreja lá, por favor. Douglas, eu vou falar uma linguagem, se você assim souber, você faz como eu estou lhe falando, por favor. Douglas, arregaça suas mangas. Douglas, arregaça suas mangas. O que você entendeu? Arregaça suas mangas. O que significa isso? Arregaçar suas mangas.
Na prática. Isso é teoria. Prática. Trabalhar, se esforçar. Mudar. Trabalhar, se esforçar. Fala mais alto, Doguinha. Trabalhar, se esforçar. Mudar o jeito. Vai, Deus está te usando. Mudar o direcionamento. Melhorar. Mudar a direção. Se esforçar mais. Aí você me quebra. Qual é a linguagem do nosso amigo aqui, magrinho Douglas? O que significa arregaçar as mangas? A gente está fazendo pouco. Paulo falou assim, podia estar com Cristo, mas eu tenho muita vida para ganhar. A irmã falou assim, pastor, eu vim aqui entregar o meu luto, porque tem 1 ano e meio em que eu não vivo mais, morri com minha mãe. A gente vive num cotidiano onde a gente quer números. Quando você chegar lá em cima, Deus não vai pedir, já falei para vocês, o teu currículo de faculdade é para a terra, tá? Deus vai pedir almas. Bate o pé, amigão. Levanta a sua mão onde você está. As 2 mãos. Bate o pé. Todo mundo que está atrás dele, bate o pé junto com ele. Atrás dele, alinhado. Alinhado. Atrás dele. Levanta a mão, campeão, para eles verem quem é você. Isso, todo mundo atrás dele, bate o pé junto com ele. Até lá atrás, por favor. Quem não fizer está em pecado. Ah, gostou, né? Ó, bate o pé, queridão. Todo mundo está na fileira dele, fica de pé. Faz o que ele faz. Faz o que ele faz, por favor. As calças do menino caindo, ó. Ó. Levanta uma mão só, a outra se segura, tá vergonha. Olha. O que acontece? Qual a figura? Qual o seu nome, amigo? Vem com Josué, está em Jericó. Jericó, Jericó. Vem com Josué cantar Jericó e as muralhas. Aqui, quando Josué, a gente que é íntimo, é família, quando Zé ficou de pé, olha quantos que ele conseguiu influenciar. Todo mundo que foi influenciado porque ele tomou uma postura, fica de pé no lugar. Junto com ele, quem está na fileira dele. Isso, obrigado família. Olha lá, até lá atrás. Josué, arregaçar as mangas é isso. Sentado no seu lugar, com os pés quietinhos, você não vai fazer nada. Agora quando a gente toma uma postura, se movimenta, arregaça as mangas, olha para trás, Josué, quantas pessoas decidiram vir depois que você se posicionou. Olha lá, Josué. Olha lá, Josué. Aquelas 2 lá se desviaram com facilidade, ó. Já até sentaram. Pode ficar de pé, meu irmão. Pode sentar, morto. Obrigado. A linguagem aqui é essa aqui, ó. Arregaçar as mangas. Irmão, eu amo carro, eu amo viagem, eu amo tudo. Mas eu amo Jesus demais da conta. Sabe qual é o meu plano de vida? Moro bem, tenho condição boa. Eu falei assim, Bárbara, só quero dar uns nortes na vida dos meninos aí, Gabriel e Esther. E depois eu vou doar tudo para a igreja, tudo para o reino. É o reino de Deus, não é o reino aqui. Também, ok? Que vontade de ganhar vidas, irmãos. Estava em Fortaleza de férias. Aí peguei um cara querendo me vender um negócio. Falei assim, vou deixar você falar, depois é minha vez. Aí eu fiquei ouvindo ele. Falei, agora é minha vez, senta aí. Comecei a falar, o cara começou a chorar. Eu falei assim, ó, tu larga que hora? Ele 12:00. Eu falei, tô te esperando lá na praia. Chegou lá na praia, dobrou o joelho, entregou a vida para Jesus, batizei ele na hora. Eu não sei para você, mas as loucuras do reino não tem conta não, tá? É loucura mesmo. Paulo é apelidado assim, ó. Esse que alvoraçaram o mundo também chegaram aqui. Deixa, para algumas pessoas vai ser escândalo. Porque para alguns é escândalo, mas para nós é poder de Deus. Olha a loucura, apóstolo. Lá na igreja está lotado, não tem mais lugar. O Luiz está ali desde também, ele sabe. Não tem mais lugar. Eu tenho quase 200 pessoas, 100 e pouca em pé, e 2.000 lugares. Loucura! O que eu fiz? Financeiro, tem condição? Não. Falei, então vou comprar. Porque quando não tem é milagre. Aí eu liguei para o financeiro e falei, vou botar um painel de LED lá fora da igreja. Que é isso, pastor? Que loucura. Não acabei nem de pagar o painel, coloquei dentro. Vai embora não, tá? Coloquei um painel de LED lá fora. Mandei os meninos separar umas cadeiras. O menino está acabou de instalar a caixa de som. Painel de LED 8x4, gigante. Passando o culto lá fora. Não, você não vai dar um glória a Deus, não. Senti um pouco de inveja, assim.
Loucura do reino. Eu e minha esposa já doamos muitas coisas. O que você já doou para o reino? Você é dizimista? Oferta? Muito ou pouco? Esses dias eu estava... Sempre foi assim, carro. Muito fácil doar para mim. Eu trabalho com carro a vida inteira. Comprei um ônibus para a igreja. O cara falou assim: pastor, eu quero um ônibus à vista. Eu falei, você não falou que era assim? Aí ele foi lá pegar o ônibus na igreja. Eu fui com um carro meu, um Jetta. Aí eu falei, irmão, o que é mais fácil? Você vender o ônibus ou vender o Jetta? Ele, Jetta. Eu falei, então leva. Doei o ônibus para a igreja. Recentemente agora, compramos uma igreja para as crianças. Já falei para vocês anteriormente aqui. Nós temos 600 crianças cadastradas. Falei para minha esposa assim, Bárbara, estou precisando colocar um telhado, que a gente fez um parquinho para as crianças na frente. E ela falou, tá, o que falta? Eu falei, o teu carro. Carro que ela sempre amou, um TR4 dela. Deus vai dar aquilo que eu me apego. Vai pedir aquilo que me custa muito. Peguei o carro dela. Estava eu e ela lá em Israel. Aí lá no Carmelo. Eu falei, Bárbara, toda hora dá carro, o dinheiro que tem. Desde loja, eu já chegava em loja assim, ó, Thiago, me dá o que tem de faturamento aí hoje. E doava para o encontro, doava para a igreja. Sempre fui assim. As pessoas olham o sucesso, mas não olham a caminhada. E aí, eu falei assim, Bárbara, vamos doar o que a gente tem de mais valor? Eu tinha um apartamento de 750 mil. Eu precisava vender para fazer doce para meus filhos. Aí você vai ficar de cabelo arrepiado, porque isso eu nunca contei, porque agora é recente. Quando eu olhei para minha esposa lá no Carmelo, eu falei assim, vamos doar o que mais custa para a gente? Ela, vamos. Aí quando eu ia falar, ela falou assim, tu quer doar o apartamento? Eu falei, acertou! Doamos um apartamento, vendemos o apartamento, compramos a igreja infantil com o dinheiro do apartamento. Eu sempre trabalhei com carro a vida inteira. Nunca pensei em mexer com imóvel. Tem 2 anos que eu doei o apartamento. Em 2 anos eu tirei o meu Cresce. Deus começou a me dar imóvel. Uma oferta que eu fiz de 1, hoje eu tenho 4 apartamentos. Recentemente vendi 2, sem muita dificuldade. Todo mundo falando de Cristo, eu estou em Cristo. A tua oferta, fala, ela tem nome. Já falou oferta já, irmão? Se desquebra aí, meu irmão. Não vou pedir oferta não, não falou de segunda oferta aqui não. Estou falando de você, do que eu vivo, do reino. Porque para mim, se eu prosperar, minha igreja vai prosperar. Para mim, se eu ficar próximo, Deus me abençoar, eu vou abençoar a igreja. Eu vou abençoar o reino. Mas é tempo de a palavra profética nessa noite, autorizada pelos seus apóstolos, que até dezembro vocês terão 10% dessa cidade. Eu vou vir aqui mesmo que ele não me chame. Aquela parede vai estar quebrada. Vai. Vocês terão um painel de LED, repetidores aqui, ó, indo para lá e para cá. Ar-condicionado funcionando. Vou fazer uma exigência, eu estou com carro elétrico. Vai ter um carregador de carro elétrico ali. Eu botei 2 carregadores, como é que chama? Coloquei 2 carregadores de carro elétrico na igreja, que eu tenho placa solar. Já tem 6 carros na igreja. Eu vou carregar o meu carro, só que eu não moro aqui. Quem mais vai carregar o seu carro elétrico? Faz a linguagem para ele, arregaça aí a manga aí. Arregaça a manga de novo. Quem hoje está devendo para o reino? Pastor, não ganha uma vida, já tem muito tempo. Na verdade eu estou morto no evangelho. Eu quero ganhar muita vida para Jesus. Eu quero fazer a obra de Deus. Eu quero pregar a palavra como Paulo disse para Timóteo. Prega em tempo, fora de tempo. Sabe como é que termina a carta de Éfeso? Essa carta que Paulo designou para Timóteo. Eu, porém, tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Eu sei que você não tolera os maus, porque você é muito certinho, e quando vê alguém errado, você logo fica com zica. Mas se você abandonar o primeiro amor, você é tão falho quanto eles. Nosso desafio é deixar a lâmpada acesa para a vinda do noivo. Eu estou falando para seres humanos, para homens e mulheres de respeito. Tenho 45 anos, minha esposa com 25. Não vim aqui para jogar conversa fora, nem falar de um livro. Já passei meu horário há muito tempo. Depois o pastor fica 1 ano sem me chamar. Mas eu quero perguntar aqui, quem é o voluntário
que quer sacudir essa cidade. Quem hoje quer orar no altar dizendo: Deus, eu não tenho dom, mas tenho disponibilidade. Vou arregaçar minha manga igual o Douglas aqui.